E aí, como vai? Tudo bem? Como é que vão os seus estudos? Está dando conta de tudo direitinho? Sempre na abertura das aulas eu faço esse apelo e esse convite. Se você tiver alguma dificuldade, por favor, procure o seu professor, a sua professora, para tirar suas dúvidas sobre a condução das aulas, sobre algum conceito que tenha ficado ofuscado, sobre acesso ao sistema, qualquer coisa, por favor, sempre procure um dos professores da equipe de língua portuguesa da Escola SESC, que está à frente da segunda série este ano, equipe da qual tenho orgulho de participar e que é composta, além de mim, pela Eliane Campos, pela Regina Barbosa e pelo Rodrigo Peixoto. Em nome dessa equipe que eu falo para você hoje sobre o sujeito, tipos de sujeito, conceituação e problematização. Nós vamos ver nesta aula, vamos reconhecer os tipos de sujeito, vamos problematizar as nomenclaturas atribuídas aos tipos de sujeito, que são muitas e algumas até incongruentes. Vamos diferenciar sujeito oculto determinado, entender a razão de existir uma oração sem sujeito, um sujeito inexistente, e, sobretudo, o mais importante de hoje é perceber as implicações discursivas no emprego dos diversos tipos de texto. Agora, antes de irmos para a aula, eu quero fazer uma consideração com você que merece. Por que existem tantas maneiras de formular uma frase com sujeito, sem sujeito, indeterminando o sujeito, explicitando, ocultando, invertendo? Ora, essas formulações diferentes de constituição da frase e, sobretudo, da presença ou não do sujeito, da determinação e determinação dele, tem a ver conosco. Nós é que fazemos a língua. Assim é que nós fazemos. Não foram os gramáticos que inventaram isso, não. Fomos nós, os seus falantes, os falantes da língua portuguesa, que inventamos essas maneiras diferentes de construir a oração. Ora, se nós constituímos as orações dessas maneiras tão diferentes, alguma razão há para isso. Por que nós, em alguns momentos, indeterminamos o sujeito? Por que, em alguns momentos, nós ocultamos o sujeito? Por que em alguns momentos, nós invertemos a ordem do sujeito predicado? Por que em outros momentos, nós apagamos absolutamente o sujeito? Deve haver uma razão discursiva, uma intenção comunicativa por trás dessas escolhas, e é por isso que é tão importante estudar o sujeito e saber conceituá-lo, ok? Podemos ir adiante? Eu tenho certeza de que você vai gostar muito do que eu vou lhes apresentar a partir de agora. Bom, primeiro vamos voltar ao conceito padrão de sujeito. O sujeito é uma função sintática. Função sintática, frequentemente representado por um sintagma nominal, muitas vezes referente a algo ou alguém que pode realizar ou sofrer uma ação. Portanto, cuidado, o sujeito não é aquele ser que pratica a ação, o sujeito também pode sofrer a ação. Além disso, pode se encontrar em ordem direta ou indireta, ou seja, o sujeito pode vir na ordem canônica à esquerda do verbo, mas pode também trocar de posição com ele, e nós vamos ver casos desse tipo já já. Além disso, além de estabelecer concordância, número e pessoa com o verbo do predicado. São alguns conceitos em torno do sujeito. Os sujeitos das orações podem ser simples ou compostos, determinados, desinenciais ou indeterminados. Existem também as orações sem sujeito, e é disso que trata a videoaula de hoje. Características do sujeito. Atenção para isso. Quanto ao significado, constitui o assunto central do predicado. Ou seja, tudo que está dito no predicado é dito sobre o ser que é representado no sujeito, se ele existir. Vamos ver como. O sol nasce sempre no leste. A informação é que nasce sempre no leste. Sobre o que é essa informação? O sol. O sol é o sujeito. A informação que está no predicado é sobre o sujeito. Quanto à morfossintaxe, uma coisa importante é que o verbo concorda com ele. Repare bem, Cirino e Inocência são personagens de uma importante obra romântica. Se eu tivesse só Inocência, o verbo automaticamente se acomodaria a esse sujeito simples e seria: Inocência é personagem de uma importante obra romântica. Como eu tenho ali um sujeito composto, formado por dois elementos, Cirino e Inocência, o verbo se adapta a essa composição do sujeito e vai para a terceira pessoa do plural. Então, morfossintaticamente, uma característica do sujeito é que o verbo sempre concorda com ele.
quase sempre posiciona-se à esquerda do predicado nas frases canônicas, paradigmáticas, exemplares, mas pode trocar de posição. Um exemplo clássico é o do nosso hino nacional. Ouvindo Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Como eu disse no item anterior, que o verbo concorda com o sujeito, se o verbo está na terceira pessoa do plural, eu preciso procurar, dentro desta expressão, o termo de terceira pessoa do plural com o qual o verbo concorda, o que me leva à conclusão de que as margens plácidas formam o sujeito. O sintagma as margens plácidas, sintagma nominal composto por um artigo, por um substantivo e por um adjetivo, é esse sintagma nominal que está ligado a... É sobre esse sintagma nominal que se faz a informação que está no predicado. Então, nós percebemos que houve aí uma inversão da frase. O que se está querendo dizer é que as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Você que sabe tudo sobre a história do Brasil lembra que Dom Pedro voltava lá de Santos para o Rio de Janeiro, então a sede do governo, e foi interceptado por informantes vindos da capital que disseram para ele: Pedro, né, chapa esquentou no Rio de Janeiro, bicho tá pegando lá, estão querendo destituir tudo, e seu pai e o regente estão falando, faz alguma coisa aí. Ele, então, injuriado da vida, vendo que a chapa estava esquentando pro lado dele, falou: olha aí, independência ou morte, eu vou decretar independência, bem como meu pai falou isso. Se algum aventureiro, antes que algum aventureiro lance mão, se você perceber que o povo está querendo independência de Portugal, proclama você, porque a coisa continua aqui entre nós, você vira imperador. E foi o que ele fez. Independência ou morte. Quem é que fez, quem é que testemunhou esse grito? As margens plácidas ouviram esse brado heróico, retumbante de um povo heróico, do povo, já que Dom Pedro está nos representando como esse povo heróico aí. Então, o sujeito, as margens plácidas do verbo ouvir. Destacado o sujeito, eu já lhe disse, o que sobra na frase é o predicado. Então, se eu tenho todas as noites depois do jantar, eu e meus filhos lemos algum livro interessante, lemos é o verbo, está na primeira pessoa do plural. Com que elemento o verbo concorda? Perdão, com eu e meus filhos. Eu e meus filhos, nós. Então, o que sobra depois que eu destaco o sujeito na frase é o predicado. Tipos de sujeito. O sujeito pode ser determinado, ou seja, ele é representado por um ou mais núcleos, como nos exemplos a seguir. Rodrigo é um leitor voraz. Rodrigo, um substantivo próprio, exercendo a função de sujeito. As salas da ESEM são bem arejadas. Aqui eu tenho um sintagma nominal, cujo núcleo é salas, então esse sujeito é determinado. Nós saímos da live, agora eu tenho o sujeito preenchido por um pronome pessoal do caso reto. Alguém esqueceu a roda de leitura? Agora o sujeito está representado por um pronome indefinido. Quem fez as leituras extras? Neste exemplo, nós temos um pronome interrogativo funcionando como sujeito. Neilton e a irmã amam cinema. Agora eu tenho dois substantivos, um próprio e um comum. E por último, ela e eu fomos ver a estreia do filme, dos pronomes pessoais do caso reto. Você percebeu que o sujeito tem diversas composições, mas em todos esses exemplos ele é determinado, ele está expresso, está presente na frase, o que nos leva a essa reflexão que vem agora. Quando o sujeito tem um núcleo, o sujeito é determinado e simples. Quando ele tem mais de um núcleo, sujeito determinado composto. Os núcleos do sujeito, você sabe, são sempre substantivos ou palavras substantivas. E que é isso, palavras substantivas, professor? Palavras que substituem substantivos. Que palavras são essas que substituem outras? Os pronomes, lembra disso? Os pronomes interrogativos, indeterminados, pessoais, no caso reto, eles podem preencher o sujeito quando tiver um pronome ou um substantivo. Sujeito simples, quando tiver um pronome, melhor, mais de um pronome, mais de um substantivo. Sujeito composto. Vamos adiante? Sujeito, sintagma nominal e pronome reto. Repare no que eu vou lhes mostrar agora, que é óbvio, mas talvez você não tenha percebido no primeiro momento. Todo sujeito pode ser substituído por um dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Como se vê a partir de agora. Rodrigo é um leitor voraz. Eu poderia dizer, ele é um leitor voraz. As salas da ESEM são arejadas. Eu poderia dizer, elas são arejadas. Neilton e a irmã amam cinema. Eles amam cinema.
Ela e eu fomos ver a estreia do filme, nós fomos ver a estreia do filme. Então, todo sujeito pode ser reduzido a uma pessoa do discurso. Primeira, segunda, terceira do singular ou do plural. É uma forma de identificar também o sujeito. Sujeito oculto, ou desinencial, ou implícito. Eu não disse que a gente ia problematizar essa conceituação. Olha quantos nomes eu tenho para uma ocorrência só. Esse sujeito, que pode ser oculto, ou desinencial, ou implícito, é determinado pela desinência do verbo. Aliás, muitas vezes nós ocultamos o sujeito porque ele já está expresso pela desinência. Epa, surgiu aqui o sujeito oculto. Meu Deus, que medo. Ele está expresso pela desinência do verbo. Muitas vezes nós apagamos o sujeito lá à esquerda do verbo, porque ele já está denunciado aqui pela desinência número pessoal. Repare nas frases. Sei que devo estudar sozinho. Eu não preciso dizer eu, porque só a primeira pessoa tem essa terminação i, só a primeira pessoa tem essa terminação o. Não é assim no presente do indicativo? Eu sei que devo estudar sozinho. Não preciso botar o e, porque seria uma redundância. É por isso que nós falantes apagamos ou ocultamos ou deixamos o sujeito implícito, mas ele está denunciado ali pela desinência do verbo. Queremos mais lives dos professores. Sensacionais as lives, hein? Sensacionais. Eu tenho curtido demais. Queremos mais lives. Essa terminação nos é só da primeira pessoa do plural. Para que botar nós queremos? Por isso nós apagamos o sujeito nessas ocorrências. Agora aqui, ó, cuidado com a terceira pessoa do plural. Por quê? Veja no exemplo. Pularam a varanda, terceira pessoa do plural sem referente, sujeito indeterminado. Olha, pularam a varanda. Alguém, ou um grupo, sei lá, pulou a varanda. Não sei quem. Agora, se eu digo Pedro e João jogaram futebol. Ao final do jogo saíram machucados. Na segunda frase, o saíram ainda se refere a Pedro e João. Então, esse sujeito não é, de maneira nenhuma, oculto. Ele está determinado na frase anterior. Tá certo isso? Podemos ir adiante? Aqui eu vou com você para frente, assim que o sistema deixar bolar. A terceira pessoa do singular ou plural refere-se a coisas ou pessoas que não fazem parte do discurso, representam um assunto da conversa. Você já percebeu isso? Quem conversa? Eu e tu ou você. Aquilo sobre o que se fala, aquela ou aquele sobre quem se fala, é a terceira pessoa do singular. Pode ser coisa ou pessoa. Então eu tenho, a bolsa estava embaixo da mesa, ela estava embaixo da mesa. Demóstenes passou mal durante a aula, ele passou mal durante a aula. As aulas estão cada vez mais criativas, não esta. Elas estão cada vez mais criativas. Aurélia e Fernando Seixas amaram-se para sempre. Eles amaram-se para sempre. Reparou nisso? Terceira pessoa do singular ou plural é sempre o assunto da conversação entre eu e tu, eu e você, as pessoas que conversam efetivamente. Para terminar essa parte da aula, eu vou falar dos papéis do sujeito. O sujeito, você já sabe, é o ser sobre o qual o predicado informa a aula. Atenção, se o verbo do predicado expressa uma ação, o sujeito pode ser o agente dessa ação, como nesta frase, logo depois, Manecão chegou da roça. O verbo expressa uma ação, chegar, e quem exerce essa ação é Manecão. Ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Aqui eu tenho os bárbaros, obrigaram. Obrigar é uma ação, então eu tenho duas vezes o sujeito exercendo a ação que está expressa pelo verbo. Mas eu posso ter também o sujeito sofrendo a ação que é indicada pelo verbo. Como aqui, ó, as cortinas cerraram-se. Elas foram fechadas, então as cortinas sofreram a ação de fechamento. Pai Antero caiu em profundo sono. Repare que ele não exerceu a função de cair, ele caiu, sofreu essa ação. Então o sujeito pode ser tanto agente quanto pode ser paciente. Nesse momento, eu faço uma pausa para continuar daqui a pouco com você na nossa aula sobre sujeito. Até já!